Aí fiquei dos 13 aos 15 anos fumando maconha. Aí dos 15 a gente já tem aquela mentalidade de sou adulto, né? Vou pra festinha, não sei o quê. Aí comecei com a cocaína, tipo, era uma sexta-feira sim, uma outra não. Só um pouquinho pra festa, pra dar uma onda diferente. Aí a partir daí já começou a se tornar sexta, sábado e domingo, todo final de semana. Aí do final de semana já comecei a alastrar segunda, terça, quarta, quinta, que aí já seria toda semana e vai indo. Conheci o doce, que é a primeira, e bala, da bala fui pra mescalina, ópio, microponto. E por aí vai indo. Tudo que é tipo de droga sintética que tu possa imaginar, eu já usei. A rua é uma coisa que, depois que tu pega gosto pela rua, pela droga, olha, é difícil tu sair. Porque o crack é horrível, né? Tu fuma, brisa um pouco, quando vê 5 segundos passou, tu quero mais. Tô dormindo no cemitério? Eu durmo no cemitério. Eu tive uma namorada, eu tive a Letícia. Aconteceu umas coisas lá, uns problemas. Simplesmente depois disso, a droga e a loucura da esquina é minha companheira. Eu era atleta, eu já tive muitas oportunidades de ouro, assim, ó. E a rua acaba sendo melhor? Sempre. Ele bebia muito, sabe? Ele era usuário de drogas, mas o problema dele maior era com a bebida. Se envolveu com a menina, o uso começou a se agravar mais, né? Aí a gente conseguiu para ele uma primeira internação, tinha 19 anos. 19 aos 38 anos foi quando se deu o fato, né? Foi uma série de internações, sabe? Você tem um problema com o seu filho, né, dessa doença, a gente descobre que não é só ele que precisa de tratamento, a família também, né? Ele faleceu em 2017. Assim em cima não tinha mais nada, o rosto assim, né? Só tinha um pouco assim da parte para baixo, né? E assim, não tinha muita coisa, assim, não tinha mais nada para reconhecer, assim, estava em putrefação. Assim, eu descobri que ele, além de beber, ter usado maconha, né, quando era bem novinho, ele se envolveu com a cocaína e depois foi pro crack daí. A experiência que nós temos do público que a gente atende aí ao longo dos anos é de que as pessoas se envolvem com as drogas muito cedo, elas já iniciam esse envolvimento com as drogas lícitas, né, que é o álcool e o cigarro, o tabaco. Então isso acontece na maioria dos casos antes dos 15 anos. E com esse ingresso muito precoce no mundo das drogas, os jovens eles acabam deixando de estudar, acabam abandonando a escola, a profissionalização e também não desenvolvem profissões, né? Porque o envolvimento com as drogas, principalmente o crack, que é uma droga mais avassaladora, ele tira a pessoa dessa convivência escolar e profissional, né? E as que conseguem ainda ter um emprego, elas acabam tendo um ciclo muito rápido de permanência nos trabalhos, né? Muito importante que as famílias, que as pessoas que convivem, né, elas se preocupem com a prevenção, elas se preocupem em cuidar para que as crianças, né, os adolescentes não se envolvam com as drogas. O velho ditado popular, né, é melhor prevenir do que remediar. Então agora são 7h30 da manhã, nós estamos indo na casa do seu Osmar. Fiz contato com ele ontem, perguntando se ele poderia participar, dar uma entrevista para nós. Ele ficou muito contente, ele marcou já logo cedo, porque
ele tem muitas atividades e ele vai poder nos ajudar muito com relação a esse assunto de drogas, porque ele é um ex-usuário e a droga realmente afetou a vida dele de uma maneira negativa e ele sofre as consequências até hoje. Eu tinha 14 anos de idade e fui naquela... O machismo leva a gente para isso. É aquela história de você não levar desaforo para casa. É melhor levar um desaforo do que a morte. E eu levei para minha casa a morte. Comecei a beber devagarinho e ela foi indo, progredindo dentro. Um golinho hoje já não servia mais e é aí que a juventude se mata. Eu cheguei num ponto que eu precisava beber para ir trabalhar. Mas ele fez muito estrago. O alcoolismo, ele me jogou no chão de uma certa maneira que eu, por dentro, apesar de não ser, mas por dentro eu era um mendigo. A minha cabeça era só de se afundar, não de reagir e sair. E se não fosse a bebida, também não tinha entrado a maconha. E esconder que você tem problema com alcoolismo também é outra furada. Não existe que esconder. Você acha que esconde do pai, da mãe, isso é furada. Pedir ajuda é a coisa que ninguém quer. Ninguém pede ajuda. Mas você tem que pedir ajuda. Porque ninguém sai do alcoolismo e as drogas sozinho. O acidente foi dessa forma, assim, ó. A gente tinha que fazer o desligamento de uma alta tensão para entrar dentro de uma empresa. E esse serviço a gente precisava que a empresa fosse lá desligar. Era às 6 da manhã e ela designou 4 funcionários. Para 4 funcionários, 2 trabalhar externamente e 2 internos. E um desse sabe lá se por quê, chegou em casa, teve uma discussão com a mulher e passou uma noitada, bebendo, fumando, e sabe lá Deus que fez. No sábado de manhã, quando ele chegou na empresa, ele se manteve firme, mas no mesmo poste tinha 3 chaves. Uma para um posto de gasolina, uma para uma fábrica de carroceria de caminhão e outra que era nossa. E no ele desligar, passou um caminhão e gritou para o pessoal do posto. E o pessoal do posto fez um griteiro lá para cumprimentar o cara caminhoneiro. E nesse griteiro que eles fez, eles deduziu que tinha desligado a chave errada. Aí ele bateu a chave e me pegou a mais de 200 metros longe. 47% do corpo queimado, aí por causa dele. A ironia do destino, depois de mais de 15 anos sóbrio, eu caí na mão de uma pessoa embriagada. Segundo o IBGE, 2,6 milhões de jovens entre 13 e 15 anos já experimentaram algum tipo de droga. No ano de 2019, foram apreendidas 39,3 toneladas de cocaína e 48,7 toneladas de maconha. – 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de transtorno devido ao uso de drogas, enquanto apenas 1 em cada 7 pessoas recebem tratamento. Cerca de 500 mil pessoas morrem anualmente tendo algum tipo de envolvimento com drogas. E hoje, nós deixamos apenas uma pergunta para você. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa?